Food Co-Experience e batendo papo com a turma, porque estamos na Casa do Bom Gourmet, e na Casa do Bom Gourmet agora a gente tem o nosso estúdio de podcast. Junto comigo, Carolina Olinda. Olá. Nossa head do Bom Gourmet. Seja bem-vinda, né, na nossa Bem-vinda casa. desde cedo. Boa, Andréia. Tudo jóia, graças a Deus. Estamos aqui, né, no agito, fazendo aí a nossa edição. Muita gente aqui, né, participando do Food Co. 88 pessoas nessa edição do Food Co Experience. Até a hora que você contou. Até a hora que eu contei, exatamente. E junto com a gente, nós temos aqui o Lucas Licheski, ele é sócio do Botanical. E ó, danado, tá fazendo o quê? Eu tomar um drink no meio do horário de trabalho. Pode isso, Carol? Como é que pode? Pode quando? É o quê? Drink sem Agora pode. Gin sem álcool. Olha só. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Dessa transformação que está acontecendo aí também, né? No mercado de entretenimento, né? No Sim. mercado, nos bares e tudo mais. Hoje aqui na Casa do Bom Gourmet, nós tinha mais de 100 pessoas aqui almoçando. A gente conversou com o Alessandro também, que preparou aquela feijoada. Muito boa. Maravilhosa, né? E o que a gente teve? Drinks aqui. A galera pôde beber tranquilamente. Depois você conta, né? Teve uns que quiseram com álcool. Teve uns. Sempre tem, né? Sempre Não tem. dá pra resistir. Mas a galera pode tomar super confortável, né? Tomar um drink que é uma coisa super legal hoje também, e sem ter o álcool aí, podendo trabalhar, tá muito focado. Conta pra gente como é que essa coisa toda tá acontecendo aí, né? A gente tá acompanhando essa tendência de mercado. A gente tem visto que bastante, principalmente a geração mais nova, a geração Z, tá diminuindo o consumo de bebida alcoólica, não simplesmente pelo fato de não gostar de álcool ou, enfim, achar muito prejudicial, mas é que os meios sociais hoje em dia têm mudado bastante. O convívio das pessoas tem mudado, a gente está muito focado em celular, né? Infelizmente ajuda muito, mas atrapalha. Então esse distanciamento das pessoas acaba não socializando tanto. Então a gente percebeu essa queda no consumo alcoólico. O que a gente fez para se reinventar? A gente lançou o gin sem álcool. Como que funciona isso? Nós usamos os mesmos botânicos que a gente usa no gin tradicional, que são, além do zimbro, cravo, canela, cardamomo, gengibre e noz moscada. A gente destila a água com esses botânicos naturais. Então é o mesmo processo de destilação do gin tradicional, só que a gente tirou o álcool dessa equação. E isso permitiu que a gente faça isso que a gente está fazendo agora, que é tomar o drink com o mesmo sabor, com a mesma intensidade, em qualquer momento do dia. Ele virou um chá, né? Na verdade, a denominação dele é um chá. Então, é um chá com especiarias sabor gin. Então, cara, e fica muito, né? Eu peguei o clássico aqui, né? A gente gin tônica. E realmente fica muito próximo, assim, né? Fica muito similar. Então, Sim. acho que tem um pouco disso, assim, também, né? De você sentir o sabor, mas tem um pouco do senso de pertencimento, das pessoas poderem também estar bebendo um drink e, ao mesmo tempo, não precisar, né? Ficar meio um pouquinho assim, sob o efeito do álcool. Como é que você está vendo aí essa questão? Tem isso. A gente percebeu também que aquele copo na mão faz falta. Então, numa rede de amigos, por exemplo, que principalmente quando as pessoas estão bebendo em bares, festas, e a pessoa que não quer beber, por opção, não pode, motoristas da rodada, mulheres grávidas, enfim, fica uma sensação ruim você estar segurando ali só uma água na mão, um refrigerante. Então, você tendo um mocktail, né, que são os coquetéis sem álcool, você entra num pertencimento do círculo sociável ali, né, uma coisa diferente. E você tem os mesmos benefícios do sabor, mas você não tem o efeito do álcool. Então, é basicamente isso, você conseguir ter a mesma sensação do que todos, pertencer àquele grupo de uma forma diferente. E como é que você vê isso, por exemplo, para um operador do food service, né? O cara que tem um bar, né, ou um restaurante, e de repente criar uma carta de drinks. Você acha que isso pode ser uma opção interessante aí para a galera de repente começar a trabalhar e tal?
Como é que fica a questão da relação custo com um gin tradicional? Certo, então, essa parte a gente está tendo que auxiliar agora, principalmente o pessoal do food service, que ainda não conhece, né? Hoje no Brasil são 3 empresas que têm o gin sem álcool especificamente, né? E então é algo ainda novo, a gente precisa educar, conscientizar então os próprios proprietários dos bares e restaurantes, assim como os clientes que não sabem que existe. É uma possibilidade, né? Mas embora as pessoas estejam pedindo cada vez mais, né? Exato. Eu lembro, lá em 2022, a gente aqui no Bom Gourmet começou a falar de mocktails, né, dessa onda do sem álcool. Então, lá em 2022 a gente já falava disso e na época a gente entrevistou uma bartender, uma mixologista muito famosa, conhecida, e ela falava assim: quem não tem uma carta sem álcool ainda vai ficar para trás, porque Sim. precisa ter. Sim. Pela questão de você poder atender o cliente, por você poder elevar também o custo, né, o ticket médio. Então, o cara, em vez de pegar uma água, ele pega um drink. Isso. Você consegue entregar uma coisa. Isso é uma coisa importante, né? Você começa a trabalhar, né, com esse outro... Isso que eu ia comentar. Essa parte de fazer um cardápio adicional só com os mocktails, isso vai te gerar uma renda extra que você não estava enxergando. E assim, eu uso muito o exemplo da soda italiana, né? A soda italiana é vendida nos lugares hoje numa média de 15, 20 reais no máximo. Quando você adiciona um gin dentro desse drink, você pode vender a 30, 35 reais, porque ele passou de ser uma simples soda italiana para ser um drink, né? Então, no nosso caso, o gin sem álcool ele tem praticamente o mesmo custo do que o gin tradicional, só que se você colocar isso num cardápio, você está aumentando ali coisa de 50%, 60% do teu faturamento. Porque ele vai competir com uma outra frente, né? Como você colocou aqui, bem interessante. Não é que ele não entra para fazer um substituto até mesmo do coquetel com álcool. Ele vai pegar quem provavelmente não consumiria. Uma né? água com gás, um suco, um refrigerante. Então, assim... A tradicional água com gás e um limãozinho. Exatamente. Exatamente. E assim, a gente aqui comentou da gin tônica, ou enfim, gin com xaropes, mas praticamente todos os coquetéis você consegue refazer com o gin sem álcool. Então, são poucos os que você não consegue reproduzir, né? Lógico, usando outros elementos alcoólicos fica mais difícil. Mas, de forma geral, você consegue pegar o teu cardápio tradicional e simplesmente replicar para o sem álcool. Então, isso é o ponto de partida básico. Isso era uma necessidade também, né? Os mixologistas, eles reclamavam muito, assim, falavam, lá fora já tem o gin sem álcool, a gente tem o Cedilip, que é uma bebida, né? Sim. Originalmente sem álcool, mas já com esse perfil botânico e tudo mais, e aqui a gente não tinha nada. Uhum. E aí, agora a gente tem são 3 marcas no Brasil, dessas 3, 2 curitibanas, né? Exatamente. Uma de vocês é feita ali em Pinhais? Em Pinhais, Isso aí. Estamos do ladinho. Atende aí também essa necessidade do mercado, que já existe, né? Os mixologistas falavam muito, assim, que a gente quer, mas... Atende. E o nosso, principalmente, atende num setor mais premium. Então, a gente está classificado como um gin premium, né? Tanto com álcool e agora como sem álcool, porque justamente a gente tem essa diferença de destilar os botânicos naturais. Então, fora isso, a gente tem o adicional de 2 ácidos na composição, que eles servem para dar uma sensação aquela dormência na língua, aquela coisa que só o álcool traz. O efeito placebo. Efeito placebo. Eu tô bebendo ou não tô bebendo? Exato. Mas como assim? Então, assim, eu já estava achando que eu estava ficando aqui. Aí. Obrigada, você tirou agora me deu um alívio aqui, deu um quentinho no coração, assim, eu falei, pronto, eu tô ficando aqui, minha cabeça. E além de 0 álcool, é 0 caloria também, né? 0 álcool, 0 açúcar e 0 calorias. Então, exato. pega também muito essa tendência também, as coisas que chegam mais forte ainda no mercado, o pessoal muito preocupado com questão de peso, de rendimento na academia, né? Então você não quer beber, mas você quer participar da balada, mas no outro dia você quer render igual. Vamos usar o hype da corrida, por exemplo. Exato. Nossa, o pessoal da corrida Acordo também. 5 horas da manhã para correr, mas na noite anterior eu tava no bar e aí, o que eu faço? Eu vou acordar às 5 horas da manhã bem disposto? Difícil.
Se teu foco é isso, no dia anterior toma sem álcool, não tem problema nenhum. Ou no final da corrida. Ou no final da corrida também. Mas isso só mostra o quanto é importante a gente estar sempre atento, observando hábitos, costumes, né? Às vezes é na sutileza que começa a se desenhar as mudanças, e aí tem que estar esperto para poder conseguir olhar e falar, putz, vou conversar com esse aqui, né? Vou encontrar a maneira, né? Assim, a gente já via essa tendência há algum tempo, né? E a gente lançou agora o Gin Álcool faz mais ou menos 2 a 3 semanas. Por que a gente não lançou antes? Porque a gente quis chegar na receita perfeita, digamos assim. Então, a gente demorou mais ou menos 5 meses testando receitas. A gente queria entrar no mercado antes, a gente tentou fazer de tudo, mas assim, não adianta entrar com um produto ruim também. Sim, porque senão você queima o produto. Você queima o produto, e o nosso foco é totalmente de qualidade. O nosso foco é gerar valor, então a gente fez muitas receitas. Tomei muita coisa sem álcool. Não se bebedou? Não me bebedei, então consegui tomar várias vezes. Mas, assim, eu sou suspeito para falar, porque eu com álcool, né, tenho meu xodózinho. Mas eu acho que o sem álcool é uma opção muito importante. E, assim, a gente não precisa... Eu não gosto de ser extremista em nada. A gente não precisa dizer que uma noite você vai ficar só sem álcool, uma noite você vai ficar só com álcool. Por que você não pode mesclar? Toma um drink com, toma um sem, varia. Às vezes você não quer... a gente já disse que o nosso gin ele não dá ressaca no dia seguinte pela qualidade do álcool, né? Então isso é muito importante. Até as pessoas que não sabem a diferença, dentro do álcool ele tem vamos dizer, uma composição de tipos de álcool diferentes. Então tem metanol, etanol, enfim. E quanto melhor a qualidade do álcool, menos prejudicial à saúde é. Então essa questão de acordar com ressaca, fui lá, tomei um gin lá que eu paguei R$10 a garrafa, acordei numa ressaca no dia seguinte, nunca mais tomo gin. Não, peraí. Experimenta um gin bom, experimenta um gin feito com qualidade, que você vai perceber que não é esse o problema, entendeu? Então, você consegue variar, você consegue tomar um com, um sem, você vai acordar bem no dia seguinte, mas o nosso intuito com isso é que todas as pessoas possam consumir o Botânico. Legal. E até as pessoas que falam que não gostam de gin, a gente tenta trazer para o nosso lado e falar assim, experimenta, é diferente. Nosso gin ele é mais aromático do que os gins tradicionais. A gente usa, como eu disse, aqueles 6 botânicos de uma pegada um pouco diferente. As proporções dos nossos botânicos são diferentes, tanto que o nome é botânica justamente por causa disso, né? Zimbro bem presente, né? Zimbro bem presente, cardamomo também. Cardamomo que é uma especiaria muito utilizada, principalmente fora, utilizada também em cafés, enfim, então... Já que nós estamos nessa pegada, conta um pouquinho, né, da empresa como um todo aí, né? Quanto tempo vocês estão no mercado, como é que vocês estão, onde que vocês estão vendendo? Legal. Dá um resumão aí pra gente entender um pouquinho. Tudo começou em março de 2020. Foi... Bom, Nossa, março de 2020, Exato. gente. Peraí, vamos lá. Vocês começaram em março de 2020, que foi o mês, né? O mês fatídico do... Bom, vou contar um pouquinho da história, vou tentar ser breve, mas hoje somos sócios eu e meu irmão. Então, nosso pai fez 60 anos em 2020 e fez uma comemoração de aniversário, chamou os amigos dele em fevereiro, ainda não era pandemia. E um desses amigos dele já produzia uísque há muito tempo, tem essa destilaria em Pinhais, e ele levou de presente de aniversário para o meu pai um gin. Ele falou, fiz um gin para você de presente de aniversário. E meu pai já abriu na hora ali, a gente experimentou e falou, nossa, nunca tomei um gin parecido. E eu e meu irmão passamos para todo mundo na festa, todo mundo adorou, enfim, e a gente falou, tem algo legal aí, porque a gente realmente nunca tinha experimentado algo similar. Passou um tempo, eu sou engenheiro mecânico, meu irmão é arquiteto, advogado, a gente não era do meio. Sempre tem um engenheiro, André. Sempre tem um engenheiro. Sei bem. Tem que sobrar os números para alguém, né? Sempre tem um engenheiro. Godoy que diga aqui no caso nosso, né? Do Bom Gourmet, tem que ter um engenheiro.
Então, começou daí. Meu irmão, como advogado, ele foi atrás da parte legal de entender como que a gente poderia fazer a nossa marca para divulgar isso para mais pessoas, né? A gente ficou naquela sensação, pô, isso é tão bom que tem que ser compartilhado, vamos fazer o nosso negócio. E eu, desde pequeno, meu sonho era empreender, e eu estava ali numa parte, eu já estava trabalhando para a Espanha, eu acordava 4 horas da manhã para trabalhar por causa do fuso horário. Sim. E eu falei, essa é a hora, achei o que eu gosto, achei o que eu quero fazer. E a gente criou o Botânico a partir disso. Enfim, março, pandemia, a gente teve que desenvolver todo o projeto sem contato com o fornecedor, sem poder fazer visita física, enfim, então desenvolver garrafa, rótulo, rolha, tudo isso foi feito online. Então a gente demorou 7 meses, mais ou menos 7 meses para desenvolver tudo. E a nossa primeira venda foi em agosto. A gente fez 200 garrafas e falou assim, vai durar o mês inteiro. A gente vendeu em 2 dias. Nossa, que legal. E daí a gente se impressionou e falou, pronto, acho que o pessoal gostou, o produto tem qualidade, vamos dar o foco que merece. Então a gente começou em agosto de 2020, ainda teve todo o período da pandemia, que a gente aprendeu a fazer o negócio, a se estruturar. Faltou garrafa, a gente ficou 2 meses sem garrafa, faltou rolha, enfim, a gente já passou por todas as dificuldades. Vocês pegaram um período que foi complicado também, foi. Desses itens, né? Uhum. Então, papelão. A gente começou já tomando porrada atrás de porrada. Sim. E o que o empreendedor faz? Ele segura, apaga incêndio e dá um jeito. E é isso, é o que a gente tem que fazer, né? Então, hoje, assim, a gente já está em diversas redes, a gente já tem pontos de venda espalhados. Eu não gosto de falar que a gente está no Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro é muito grande, mas, assim, cada estado a gente tem algum ponto de venda. Eu acho importante isso para a marca, para ela ser conhecida. Então, tem empórios no Nordeste lá que vendem botânica, que vem atrás de gente hoje organicamente já. Já é uma coisa que as pessoas buscam. A gente se preocupa muito com a sustentabilidade também, então a gente tem as nossas garrafas de alumínio. A gente não usa plástico nenhum nelas, a gente desenvolveu um lacre também para selar elas só com alumínio. Foi mais um ano de pesquisa, aí entra a parte do engenheiro. Boa. Então, cada coisa... E o meu irmão daí como arquiteto fica na parte mais criativa, mais na parte do marketing, enfim, né? Então, hoje a gente está posicionado nesse público mais AB. Estamos em redes de mercado como Angelone, Casa Fiesta, Adega Brasil, Botânico enfim. Zero nessas redes também? O Botânico Zero, a gente está... Como a gente lançou agora, a gente fez a gente não chegou a fazer um lançamento oficial, a gente está estruturando isso para fazer em todos os nossos bares e restaurantes parceiros, primeiro. Mas já apresentou para todos os compradores que a gente tem contato. E agora entra a parte de cadastro, né? Então, a gente sabe que não é uma coisa tão simples assim, mas, assim, estão todos muito interessados, todos sabem da tendência que está por... Está se falando muito, né? Está se falando Sim. muito sobre essa geração que vocês comentaram aí, da questão do esporte, né? Vinculado à atividade física, da mudança de comportamento, né? Dessa geração. E tem um elemento novo aí que está... mexendo bastante, né? Não só na questão de bebida, mas da alimentação como um todo, que é a onda das canetas, né? O quanto Mounjaro, Ozempic e tudo mais é uma realidade, né? Então, nos Estados Unidos, né, onde é muito mais acessível, né, para a população, isso já está mexendo significativamente aí, né, no hábito de consumo de Exato. fast food, principalmente. Né? E na questão da bebida também, né? Porque faz com que você reduza bastante aí o consumo de bebida alcoólica, né? Uhum. Então, as pessoas buscam daí opções em relação a isso. Pode Sim. ser uma bela alternativa aí. Acho que uma frase que eu gosto muito, que pertence à nossa marca desde o começo, é beba menos, mas beba melhor. Uhum. Então, nosso objetivo nunca foi aquela coisa de volume intenso, de fazer a pessoa tomar uma garrafa por noite. Não, ela tem que tomar, gostar do que está tomando, ter qualidade. E assim, ela vai tomar ali 3 drinks, 4 drinks no máximo, tá ótimo, não precisa passar disso, sabe? Então a gente já teve, meio que sem querer, isso desde o começo, de beber menos, mas beber melhor. Legal. Então a gente também desenvolveu o nosso Negroni, né? A gente tem um Negroni pronto também. E
segue a mesma linha de pensamento. A gente mesmo usa esquema os melhores, da embalagem também, mesma embalagem, né? Toda ela... E a gente usa os melhores produtos no mercado hoje também para fazer ele. Ele já tem a diluição para você só colocar na geladeira, servir ele já direto. Então a gente tem toda essa preocupação desde o começo da empresa. Maravilha. Então, sucesso nessa nova frente aí, né, da Botânica, o que vocês... Acho que é super bacana, né, a gente poder ter produtos acessíveis e dos 2 aqui do Paraná, né, Carol? O Paraná está sendo, né, bastante pioneiro aí nessas... Na tendência de mercado mesmo, né? A gente fica bem feliz com isso e poder contar também, né, com uma experiência como essa do Food Co e ter vocês aí, e vai ter mais, né, porque tivemos no almoço, mas tem aquele momento do happy hour também, e que daí você pode optar, ou você toma com álcool, né, e tá tudo bem, Exato. como você colocou, um bom produto, um belo produto aí também, né, para se apreciar com moderação, né, tomar com qualidade, mas também para quem quiser tem aí o sem álcool. Sim. Carol, você vai de álcool ou sem álcool? Eu vou sem álcool porque é 0 calorias. E você é fit? Eu estou indo pra academia agora, gente. Tenho metas para 2025. Aí é bom. Lucas, obrigada pela participação e por estar aí com a gente dividindo também esse conhecimento. Imagina. Obrigada, dona Carolina. Quer alguma consideração? É isso aí, gente. Então, abram a mente, né? Tem muitas possibilidades. Conheçam nossos produtos. É Exato. isso aí. Agradecer a vocês, essa é a minha terceira participação no Food Co, dessa vez com o Botânico, né? Das outras eu vim como participante, ouvinte. Ai, Me encantei, me encantei, achei sensacional a ideia que vocês trazem, parabéns, de verdade. Acho que a gente precisa mais essa conexão, principalmente entre pessoas do mesmo ramo, né? A gente sabe como é difícil essa batalha, principalmente no empreendedorismo, né? O Brasil não nos ajuda, mas ao mesmo tempo nós estamos juntos nisso, né? Porque nós também empreendemos na gastronomia. Exatamente, então a gente sabe exatamente. como é que é. Então, parabéns pelo espaço. Obrigada. Casa Nova. E agora a Casa Nova, né? Tá maravilhosa, quem Casa tiver a Bom oportunidade Gourmet. de vir. Que bom. E agora vamos pro happy hour, né? É isso aí. Obrigada. Muito obrigado. Ficamos aqui com o nosso podcast no Food Co Experience. Valeu, obrigada, Lucas. Beijo. Valeu.